Podcast Rural. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para um podcast rural. A gente vai falar de economia e principalmente nós vamos falar de café. Quem está aqui comigo é o nosso amigo economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, que semanalmente traz informações para a gente do mercado do café. Haroldo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação dessa forma de hoje aqui no podcast. Um bom dia para você. Bom dia, Francis, bom dia a todos, sempre um prazer dividir aí com vocês e trazer boas notícias. Eu acho que isso também é importante, né? Não vivemos só do passado, vivemos de boas notícias. Com certeza, mas nós temos aqui um passado recente que é uma boa notícia, né? Que é o relatório do Secafé, aonde traz aí recorde de exportação de café. E eu queria que você trouxesse, então, o que isso tudo significa para o nosso produtor rural, para o consumidor de café, enfim, para toda a economia do Brasil e, por que não dizer, dos principais estados produtores, como é o caso aqui de Minas Gerais. Olha, Francis, realmente é uma ótima notícia. Todo mundo tem ainda bem vivo na lembrança quão difícil foi o ano de 2024. Passamos aí por bastante variações, tivemos variações climáticas que a gente vai falar em detalhe, tivemos problemas de câmbio que a gente vai falar, e o final disso para o café foi um ótimo ano. Batemos um novo recorde de exportação, exportamos o volume enorme de 50 milhões de sacas de café para 129 países, um volume assim excepcional, fruto de muito trabalho, muita tecnologia, né, e muita logística. E com isso a gente conquista e mantém mercados importantíssimos, ajudando aí todos os segmentos da cadeia, né? Desde o produtor, mesmo o pequeno produtor, o comerciante, né? O trader, toda essa cadeia logística e contemplando aí o nosso consumidor com um delicioso café que tem uma abrangência muito grande entre os tipos de café que você pode tomar. E isso possibilitou, então, esse sucesso e esse volume aí excepcional. Com certeza. Você falou de tipos de café, eu estava me lembrando que eu tenho que ir ali no mercado comprar mais cápsulas das variedades, das variações dos tipos de café, enfim, para a gente poder, no momento que está com vontade de tomar um cappuccino, ir lá e tomar o cappuccino, ou um café com a torra mais leve, enfim, tem essa variação toda aí e que facilita bastante a vida do consumidor, né? E aproveitando, Francis, abrir também o leque das regiões cafeeiras. Você tem aí empresas que têm essa preocupação muito grande em fazer, por exemplo, um pessoal do Cerrado, um pessoal do sul de Minas ou de Mogiana, até uma variedade do Robusta, né? E você provar cafés diferentes. E eu gostaria de acrescentar aí no seu desafio, vamos falar assim, para 2025, né, os modos de preparo. Né? É muito interessante, não só o café em si, né? O café torrado moído, o ideal seria ele moído na hora, né? Nem todos têm essa oportunidade, mas depois disso, o modo de preparo. Você tem uma variedade muito grande e que aumenta a sua percepção e aumenta a trazer sabores, notas, né, que são as notas técnicas que o pessoal fala, e com isso você apreciar melhor o seu cafezinho. Então, acho que fica aí um grande desafio aí para 2025, não só tomar cafés de regiões diferentes, né, como também modos de preparo diferentes. É uma grande aventura e você vai descobrir aí um universo incrível, muito bom. Com certeza, eu sou testemunha disso. Eu pude participar uma vez de uma oficina do Sebrae, na carreta do Sebrae, e tinha uma barista e ela realmente mostrou isso pra gente. Você foi falando, eu me lembrei que o mesmo café, dependendo de como ele é preparado, de como ele é coado, tem, enfim, diversas maneiras de preparo e que dá um sabor diferenciado a cada forma de preparo. É bem interessante isso mesmo. Quem nunca teve a oportunidade, tá aí um convite, então, para fazer nesse ano 2025. Haroldo,
O que mais te chamou a atenção nesse relatório Secafé, além, é claro, do recorde de exportações aí do ano 2024? Bom, eu acho que o recorde em si de 50 milhões já é fantástico, mas também nós tivemos aí, por exemplo, um aumento no volume de exportação do café arábica de 20%. Quer dizer, isso possibilitou que o nosso produtor tivesse esse momento, né, de enfrentar novos desafios, conquistar novos mercados. Se você imaginar que 20% já é bastante, imagina 98%, que foi o volume exportado, né, de café Conilon ou Robusta, ou até mesmo Canéfora, né, que é a mãe tanto do Robusta como do Conilon. Quer dizer, nós conseguimos quase que dobrar, né, 98%, dobrar o volume de exportação de uma região que é limitada, né? Ela é a mesma região que eram os outros anos, só que, devido às oportunidades de mercado que tivemos, houve esse avanço tremendo nas exportações e, com isso, conquistando, como já disse, novos mercados, novos clientes, novas oportunidades de comercialização, né? Tanto para a indústria dissolúvel, como a do torrado moído, né? Como até essa parte de comercialização em grãos lá para o exterior. Foi um sucesso muito grande, fruto de muito trabalho, muita tecnologia, né? E muito esforço, porque eu acho que isso é importante sempre relembrar que essas coisas acontecem só devido a essa conjunção aí de astros. Bom, a gente precisa ter a atenção para diversos pontos, né? Tem a questão da bienalidade do café, que, ou seja, num ano produz muito, no outro produz menos. Tem a questão climática, que também interfere nesse volume independente da bienalidade. E também tem a questão mercadológica, por exemplo, dólar versus real, outros países que têm uma oferta com um valor menor. Diante dessas informações todas, e é claro, você vai trazer aí quais são os que podem interferir nesse ano 2025, Haroldo, o que você projeta, então, para esses próximos meses, para essa safra que vem aí nesse ano 2025, com relação a esses números de exportação? Pode se manter? A tendência é diminuir? Como que você diz isso aí com relação ao volume de exportação para 2025? Bom, existe ainda muita controvérsia sobre qual será a safra de 25 face a uma seca que nós tivemos logo depois da florada, e o pegamento da florada, principalmente do arábica, não foi condizente e uniforme como era de se esperar. Então, tem muita discussão sobre se haverá uma quebra e, em havendo, qual é o volume dessa queda. Essa quebra, hoje se fala aí em números fantásticos, de quebra de 10 milhões de sacas, né? Que isso pode causar um impacto muito, muito grande em toda a cadeia, né? E um problema seríssimo, que são de compromissos previamente assumidos pelo produtor. O Brasil é muito grande, não são todas as áreas que estão com problemas, tem áreas que a natureza foi mais pródiga e conseguiu aí prover aí uma safra que aparentemente vai ser boa ou até muito boa, mas não são todas as regiões, e isso sim tem afetado demais. Isso muito mais afeta a questão do café arábica. O café Conilon, as previsões, o que as pessoas estão imaginando, prevendo, são uma safra boa ou até muito boa, né? E que isso é excelente. Por quê? Porque o mercado conquistado no ano passado, né, esse aumento de volume que nós conseguimos, esse mercado também, em sendo competitivo, né, em o Brasil sendo competitivo, será fantástico que tenhamos café para fornecer para eles. Existe sim aí uma grande discussão, e esse volume final ainda é cedo para a gente ter qual é o número que o Brasil colherá agora
começando já a partir de maio do Conilon e aí em junho, julho do Arábica. São números que o IBGE entrou há pouco, a questão aí de 10 dias atrás, com um número que impactou demais o mercado, é um número extremamente baixo, ele está falando em 53 milhões de sacas, sendo 36 milhões do café arábica e apenas 17,6 milhões de café Conilon. O mercado não concorda com esse número na sua totalidade, sempre foi assim, né? Sempre tem pessoas que têm opiniões diferentes, né? Mas esse número, se formos balizarmos por isso, né, ele vai causar um problema seríssimo. Ou seja, temos que ter muito bom senso e, ao produtor, ao trader, nós sempre recomendamos, assim, só venda aquilo que você realmente tem, né? Não assuma compromissos baseado em previsões, né? Tem, assim, uma preocupação muito grande, mesmo com números tão positivos que nós estamos falando em termos de preços, né? Os preços nominais em reais da saca, tanto do Arábica como do Conilon, estão batendo recorde atrás de recorde de alta. E isso traz, sim, um ânimo muito grande para quem tem café, né? E para entregas, assim, relativamente curtas. Lembrando que nós ainda estamos em janeiro e o café só chegará, né, a disponibilizar provavelmente aí em maio, junho. Então, até lá, que a gente chama esse período de entre-safra, é muito normal termos aí essa variação e essa pressão de preços. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui?
qual é a situação como um todo, qual é a perspectiva maior, então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.